A depressão é um incômodo, mas aos poucos, muito lentamente, ela está saindo do armário. Artistas e famosos já começam a relatar a luta contra a doença. Uma ajuda e tanto para a gente que nem sabe que sofre desse mal e para as famílias que não entendem aquele tipo, às vezes, caladão ou nervoso, às vezes sem ânimo, que está lá dentro de casa. Por que que ainda temos tanta dificuldade em encarar a depressão em meio a tanta imperfeição? Por que esse estigma? Para ajudar a gente a entender melhor esse fantasma, o Saia Justa de hoje recebe, com o maior prazer, mais uma vez nesse sofá, o Dr. Drauzio Varela. Essa série que o senhor está fazendo para o Fantástico sobre a depressão, ela é absolutamente genial. A começar pelo título. O título é Não Está Tudo Bem, Mas Vai Ficar. É um título absolutamente otimista e que já traz uma carga de esperança enorme para quem sofre de depressão. Ou seja, depressão tem solução. Tem solução. Nem sempre fácil, mas tem solução. E nem sempre fácil porque a maioria das vezes as pessoas não reconhecem o que é um quadro depressivo, né? É muito comum você ter isso em famílias, uma pessoa que vai ficando triste, vai se desinteressando das coisas e a família não entende, fica cutucando. Não, você tem que reagir, vamos no aniversário do sobrinho. Uhum. Esse é o problema. E aí eles acabam procurando ajuda quando o quadro fica grave, né? Não, na verdade, não é maldade das pessoas. Não. É por querer ajudar e por falta de conhecimento, acabam não se diagnosticando ou não procurando ajuda para aquele estado que a pessoa está. Eu acho que são tem dois lados dessa questão, Astrid. Primeiro, a gente gosta de estar perto de pessoas alegres, né? Uhum. Pessoas alegres, para cima, otimistas, né? Que contem piadas, que a gente dê risada perto deles. A gente tem prazer de estar do lado de gente assim. É mais fácil. Mais fácil, né? Quando você convive com alguém que, ao contrário, tem uma visão pessimista, tudo que vê do pior lado possível, que não tem ânimo para fazer as coisas, que vai se fechando dentro de si mesmo, vai se afastando dos outros, incomoda a gente. Incomoda. Pô, ele está sempre assim, está sempre triste, está sempre chateado. E as pessoas se afastam. E aí acabam deixando aquele que está deprimido ou que está entrando num quadro depressivo mais solitário, o que agrava a depressão. Como é que a gente diferencia uma melancolia, uma tristeza momentânea de uma coisa que realmente precisa de atenção, assim? Há algumas diferenças importantes. Todos nós ficamos tristes em determinadas fases da vida, perdemos uma pessoa querida, ou a vida está complicada, ou aconteceu uma coisa muito desagradável. Mas quando você enfrenta essas fases de tristeza, você não perde o interesse por tudo. Uhum. Você está triste, mas você faz o seu trabalho, você vai, não tem uma queda de rendimento no trabalho, você consegue tocar o dia a dia bem. No caso da depressão, você está triste, mas a tristeza é profunda mesmo, ela te atinge assim no fundo da alma. Ela imobiliza, né? Imobiliza, você não consegue ver nada de bom, você olha tudo o que está acontecendo na sua vida, embora possa estar tudo perfeito, você não consegue ver um lado bom. E surgem sintomas aí, que são de cansaço, alterações do sono, alterações de apetite, às vezes a pessoa perde a fome, outros comem demais, uns dormem pouco, acordam no meio da noite, não conseguem mais dormir, outros têm hipersônia, né? Dormem e ficam até... É um conjunto São vários sintomas, então não existe só um sintoma só, porque geralmente a gente tem uma ideia de que é só tristeza, né? Como você começou falando, é tão difícil reconhecer um quadro de depressão, e principalmente quando vem de uma pessoa até que tem muita vitalidade. E quando essa pessoa começa a ficar triste, você fala, não, isso não é depressão, ela está triste, está passando por um momento triste. Existe um tempo, tipo assim, 2 semanas de muita tristeza, isso seria uma pergunta. E a outra seria o seguinte, existem vários tipos de depressão, os sintomas são muitos, como você falou, né? Olha, você tem, em geral, os critérios que os psiquiatras usam é esse, 2 semanas. Quer dizer, um quadro de tristeza profunda que dura mais de 2 semanas tem risco de ser um quadro depressivo. Mas isso é um critério que é estabelecido pelo psiquiatra ou por quem está atendendo a pessoa.
A dificuldade nos quadros psiquiátricos, eu como não sou psiquiatra, enxergo, é o seguinte, você vem com um problema renal. E aí, olha, febre alta, faz um exame de urina, você identifica uma bactéria lá, fala, olha, isso aqui é uma pielonefrite. Você tem um critério diagnóstico. Se você for a 10 médicos que fizerem a mesma coisa, os 10 vão encontrar, vão comprovar que você tem essa protocolo pielonefrite. Ali que chega naquela conclusão. Lógico. Na psiquiatria não é assim. Na psiquiatria, o diagnóstico primeiro, em geral, não pode ser comprovado. Não é comprovado por exames laboratoriais, por nada. Depende da interpretação do outro. No caso, o médico, né? Ou psicólogo. Depende da interpretação do outro. É o outro que vai dizer se aquele quadro é uma depressão. Então, o critério varia muito. Você pode estabelecer um critério mais rígido, pode ter um critério mais elástico. As pessoas dizem... mas isso hoje todo mundo tem depressão e no passado ninguém tinha. Acho que nós sempre fomos muito deprimidos. Ou não? Lógico. Só que ninguém sempre tivemos, né? Pode ser que o mundo que nós vivemos hoje, tá legal, características... Mas é uma doença estigmatizada, porque é uma doença... E o fato de ser uma doença estigmatizada, as pessoas não procuram tratamento por isso? Isso dificulta? Exatamente. Porque, na verdade, o que é? É um transtorno mental. Não é uma coisa que você tenha um substrato orgânico, mensurável, diagnosticável. Mas, muito embora, eu vi na série, existem algumas substâncias que são afetadas, que podem afetar e levar para o quadro de depressão. Mas dopamina. Esse é o problema todo, porque, na verdade, existe uma série de alterações, porque como é que se comunicam os neurônios no cérebro? Né? Eles são até 1 bilhão de neurônios. E eles se comunicam uns tocando os outros, né? Que são as sinapses, né? Quando os pontos que um encosta no outro. E a informação que sai de um, passa por essa sinapse e vai para o outro. Nessa sinapse há uma série de substâncias químicas. A gente chama de neurotransmissores. São os neurotransmissores que fazem essas conexões. Se você tem uma alteração química qualquer, que acontece, a gente não sabe por quê, que esses neurotransmissores deixam de fazer essa transmissão adequadamente, aí você você perde o controle. E não há exame clínico Nenhum. que meça essas substâncias. Eu li uma frase pensando sobre essa coisa de depressão e nessa dificuldade de identificar, né? Tem uma frase do livro do Andrew Salomon, né? Do Demônio do Meio-Dia, que ele fala assim... a depressão não é a ausência de felicidade, é a ausência de vitalidade. Então, talvez, né, se a gente pensar por esse lado, é uma coisa mais de observação mesmo do ser humano do que de análise clínica, né? Quadro. A pessoa perde a disposição, sabe? Ela se sente cansada. Mas não tem uma coisa que detona isso? A pessoa consegue detectar que aquilo detonou a depressão ou ela chega... É consequência de um acúmulo de coisas que aconteceram na vida da pessoa. Eu fico pensando nisso. Será que a gente consegue detectar? Acho que deve ter gatilhos, né? Acho que deve ter, né? Uns gatilhos. Né? Olha, nem sempre tem. Nem sempre, ai que medo. Nem sempre tem. Às vezes você tem uma pessoa de meia idade, tudo bem com os filhos. Esse caso hoje do cabeleireiro. Meia idade, com dinheiro, filhos, um bom casamento... E no fundo do poço, no fundo do poço. Olha, mulher na menopausa, típico, né? Mulher entra na menopausa, vai chegando àquela fase, começa a ter aqueles calores, se sentir meio inadequado. Mas esses seriam os tipos que estão ali dentro de um grupo que a gente possa imaginar. A depressão pós-parto, essa menopausa que não é fácil da gente passar por cima, superar... atravessar ela, a adolescência. São os desequilíbrios químicos, né? Naturais, hormonais, talvez. Esses momentos seriam os mais fáceis da gente, hoje em dia, detectar um quadro de depressão. Sim, mas pode acontecer completamente fora do caso. Existe carga genética? Tipo, teve na família? Existe. Existe. Calma aí, esses transtornos. Começa. Todos esses transtornos psiquiátricos, você tem uma incidência maior em certas famílias. E se você tem mãe com depressão, pai com depressão, em vários casos, tem que ficar esperto, né? Ficar esperto e tentar fazer coisas que evitem entrar nesses quadros. A saber, você tem que evitar álcool, por exemplo.
Porque o álcool tem um efeito euforizante. Para quem tem essa tendência à depressão, é uma maravilha, né? Sim. Muitos casos de alcoolismo, as pessoas chegaram ao alcoolismo por causa da depressão. Aí você bebe e fica eufórico. Só que eu quero ficar depois assim, aí vai ficar bebendo. Depois vem a ressaca e você vai lá para baixo. E aí bebe de novo, né? Pra sair desse Ou cheira a cocaína, né? Aí fica o rei da festa, né? Só que depois vem a tragédia. O que mais se pode fazer? Atividade física é fundamental. Atividade física, eu insisto sempre nisso, parece que é uma panaceia, né? E realmente é uma panaceia moderna. Você, na medida que faz exercícios mais vigorosos, os músculos se contraem. Hoje a demonstração clara de pequenas moléculas que são produzidas, são libertadas na contração muscular, que agem no cérebro. Eu acredito nisso completamente, eu sinto isso. Por isso que você faz exercício e na hora que você acaba, porque enquanto a gente faz é sempre ruim, Muita gente fala, bem-estar. A endorfina. A endorfina. Quando pega, todo mundo fala pra mim, vai que uma hora vai bater. Porque eu percebo de muitas pessoas ok, tenho depressão. Primeiro, qual é o primeiro passo? Além de, claro, buscar ajuda médica, E porque eu sei que tem uma adaptação ali do medicamento, até você encontrar o medicamento certo. Tem um tempo, né? Até você conseguir se adaptar com o medicamento que vai te fazer bem. Desculpa, gente. Não é rápido, né? Normalmente, assim, simplificando bastante, a gente diz o seguinte: quando você tem um quadro depressivo que é diagnosticado rapidamente, numa fase bem inicial, 2, 3 semanas, a pessoa está naquela tristeza, se queixando que não tem disposição para o trabalho. Muitas vezes só a psicoterapia já ajuda. Resolve o problema. Lentamente, não é de um dia para o outro. Quando você tem quadros de depressão mais profunda, os psiquiatras acham que tem que dar antidepressivo. E hoje nós temos diversos antidepressivos. O antidepressivo tem 2 dificuldades. A primeira é que eles têm efeitos colaterais, lógico, né? Secam a boca, às vezes alteram o comportamento sexual, perda da libido, né? Enfim, tem uma série de, às vezes, um pouco de tontura. Aí a pessoa começa a tomar. Não vê melhora nenhuma, mas sente os efeitos colaterais. E aí, estou com a boca seca, estou me sentindo tonto e continuo igual. Estou pior do que eu estava antes, que antes eu não tinha tontura nem boca seca. E aí, para de tomar. Porque ele leva, no mínimo, 2, 3 semanas para começar a agir. O efeito colateral vem antes. Acumulando o remédio para poder dar efeito. Para ir começar a agir. E aí começa a agir e também começa lentamente. Ninguém sai em 2, 3 semanas. Tanto que os psiquiatras costumam manter esse tratamento no mínimo 6 meses. O problema é que quem teve um episódio de depressão tem um risco maior de ter o segundo. E quem teve o segundo tem um risco muito maior de ter o terceiro. Progressão geométrica. E chega um ponto que esses quadros vão se repetindo e muitas dessas pessoas precisam ser medicadas pela vida toda. Porque tem um estereótipo da pessoa depressiva, né? A gente sempre acha que é alguém que é triste, que gosta de ficar isolado, mas muitas das vezes é uma pessoa que é muito feliz, que é muito alegre, é uma pessoa que é muito colorida, uma pessoa que está sempre falando de coisas boas, mas que pode estar passando por algo que ninguém imagina. Eu imagino que deve ser muito difícil também, porque fica ali um lugar de você sempre ter que ser feliz. E quando eu vi alguns artistas, o Whindersson, que é um humorista, que falou que estava com depressão... Não, você comentou até a Paula Fernandes. Paula Fernandes, mas a Paula, ela é mais quietinha, ela tem um jeitinho mais tímido. É aquele cara que produz mas o Whindersson humor produz alegria, ele vende humor. E aí, quando ele chegou, todo mundo, nossa, as pessoas ficam... Porque tem esse estereótipo de achar que só é aquela pessoa que está triste, que gosta de ficar isolada, que gosta de poesia. E não, pode atingir qualquer pessoa. Né? Você conhece o Baco Exu do rap? Eu conheço, sim. Eu vi a sua entrevista com o Baco. Você entrevistou na série. Eu vi. Olha o Baco junta multidões, não é? Mas o Baco, ele tem um estereótipo de depressivo. Ele fala nas músicas de bipolaridade, da depressão dele. Eu não fiquei surpresa, porque é uma coisa que ele já fala, mesmo que ele não se cuide ainda. Eu fiquei surpresa dele ainda estar no processo. Né? É porque eu acho que ele transformou isso em arte e aí isso vai te retroalimentando, porque você vai precisando estar nesse estado para poder fazer as suas músicas. Então, eu acredito
que ele esteja nesse processo de se retroalimentar da depressão. É isso? É isso? É possível? Não sei, não conheço pessoalmente assim muito. Eu conversei um bom tempo com ele. Mas ele tem umas fases duras que ele diz, olha, não consigo sair da cama de manhã. Eu tive um doente que dizia assim, olha, quando ele tinha tido várias depressões, ele era um homem muito intelectualizado, professor de literatura, ele dizia, eu acordo e digo, eu tenho que sair da cama. Eu só saio da cama porque ficar deitado também é ruim, porque eu não tenho vontade de sair da cama. E aí eu penso o seguinte, bom, provavelmente vou começar a tomar remédio agora e vou melhorar. Se eu não soubesse que eu ia ser medicado e que ia sair dessa crise, eu tinha terminado a vida, porque não ia viver assim, não vale a pena. Não quer. A gente não consegue entender o que é isso. Porque... Quantas pessoas não conseguem compreender que vai conseguir sair? Por isso, voltamos lá no começo. O nome da série é Absolutamente Feliz, porque tá ruim, mas vai ficar melhor. Pode ficar melhor, vai ficar melhor. E o importante é dar o primeiro passo. Quando você pergunta qual é o futuro, o próximo passo. O primeiro passo é se reconhecer e contar com a ajuda da família. Porque no final da história, é uma família também que fica doente.